Cara, no ranking mundial da educação, o Brasil ocupa a posição de 63º. Agora, mais assustador fica quando você faz esse comparativo com a América Latina. A posição do Brasil, comparado com todos os países da América Latina, é de último lugar, empatado somente com o Peru. Olha, a educação brasileira é absolutamente um desastre na média. No Brasil, a maioria dos estudantes com 8 anos de idade ainda não sabem ler. E se eles não sabem ler, eles têm uma dificuldade de fazer uma interpretação de texto. A burrice brasileira é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Você pega um país que durante 50 anos não produz uma obra de literatura notável nenhuma. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu na Zâmbia, não aconteceu na Serra Leoa, não aconteceu na Alemanha nazista, não aconteceu na União Soviética, não aconteceu em lugar nenhum. Só no Brasil, porra. E esse é o problema brasileiro. O problema do Brasil não é comunismo, esquerdismo, é esta degradação intelectual e espiritual humana horrível. No ranking das 1000 melhores universidades do mundo, o Brasil ocupa a posição de 710. É assustador, porque você vai descendo a barra de rolagem e nunca aparece o nome do Brasil. Só aparece com a Universidade de Santa Catarina ocupando a posição de 710. Então, eu desafio me mostrar teses universitárias anticomunistas, aprovadas em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 ou 60 anos. E digo categoricamente, não existem. Então isso foi totalmente excluído. Isso o anticomunismo é proibido. No ranking mundial em humanas, quando você vai fragmentando por matéria, em sociologia, de 46 países analisados, o Brasil ocupa a posição de 43º. Sociologia, 43 de 46 países, é lá embaixo, né? Dentre os países que publicaram pelo menos 100 trabalhos em sociologia, o Brasil tem 43 de 46. A mesma análise para a linguística, de 22 países, estamos em 20º. Em história, de 42, ocupamos a posição de 37º. E aí em pedagogia, essa parte é para chorar e refletir. De 54 países, nós estamos na posição de 53. Nós somos o penúltimo. E o último país dessa listagem é Cuba. Isso na matéria de pedagogia, quando nós falamos da importância e a necessidade do ensino. O maior problema é que nós tivemos professores mal formados e estes professores eles não estão capacitados para nos levar a um novo salto intelectual, um novo salto de qualidade. Quando você olha para esses dados, você rapidamente já pensa, bom, o Brasil ocupa essa posição também, ele é um país que não investe em educação, o Brasil não é um país que destina recursos para a educação, nós temos um governo que não direciona. Mentira. Fizeram você acreditar nessa ideia. Preste atenção. O percentual do PIB brasileiro que sai dos cofres públicos para financiar a educação chega a ser de quase 6%, totalizando mais de 100 bilhões de reais. Esse número não está abaixo do padrão da OCDE, pelo contrário, é 30% maior que a média. No Brasil, um aluno no ensino fundamental ele tem um custo médio de $3.800. Na média mundial, esse aluno custa $8.600. Quando você fala do ensino médio, já no ensino médio o aluno custa em média $3.700. Na média mundial, $10.200. E aí você pensa, pô Eduardo, essa aí é a prova concreta que o Brasil não destina recursos para a educação. Nós estamos abaixo da média do que o mundo destina para cada aluno. Engano seu, preste atenção. Na regra proporcional do PIB, o Brasil ele destina para a educação aproximadamente 6% do seu PIB. 6% é destinado para a área da educação. Quando você fala em 6%, a gente talvez não tenha uma ideia, mas, por exemplo, os Estados Unidos ele destina 5,4%. Quando a gente fala em 6%, talvez a gente não tenha uma ideia de correlação, mas os Estados Unidos destina 5,4%, a Colômbia 4,7%. E aí você vai ter outros países que destinam até 1,5%. Você tem uma variedade de percentuais destinados. O problema é como esse mecanismo daquilo que nós destinamos chega para a base. A CDE emitiu um comunicado pedindo para que o Brasil diminuísse o seu valor destinado à educação. Estranho? Vocês querem diminuir?
Sim, vocês estão, Brasil, 30% acima da média do mundo, só que os resultados de vocês em educação não avançam. Vocês estão injetando um dinheiro onde isso não está te dando retorno. E aí a gente começa a entender todo o mecanismo, toda a estrutura de funcionamento. Por exemplo, nós no governo federal, o governo federal inteiro, ele possui aproximadamente 600 mil funcionários. São 600 mil colaboradores pagos com dinheiro público. Desses 600 mil, 300 mil estão estruturados debaixo dessa estrutura chamada MEC. O MEC é um colosso. Dos 600 mil funcionários do governo federal, 300 mil estão no MEC. E aí, debaixo dessa estrutura, você vai encontrar um monte de coisa. Como diz o próprio ministro, até cadáver. Pessoas recebendo valores sem mais existir. Virou um aparelhamento público, uma forma de você perpetuar o poder e estabelecer as raízes da sua ideologia. Como você perpetua o poder através das estruturas da educação. Gramsci disse isso com clareza e o Brasil tentou aplicar isso com simetria. Seja na área da cultura ou seja na área da educação. O sistema, o mecanismo foi aparelhando tudo, foi corroendo tudo, foi comprando todas as estruturas. E você que não joga essa cartilha, você fica descartado, você fica fora do jogo. Você não é uma carta que o sistema pode contar com você. Se você faz uma análise básica do sistema de ensino das universidades brasileiras, é assustador. As universidades federais se tornaram em partidos políticos, onde a proposta, a forma, a ideia, a ideologia proposta nada mais é do que uma lavagem cerebral. Você não tem um sistema e um ambiente de democratização de ideias. O exemplo mais claro disso é que quando você vai discutir a sociologia, a antropologia ou até a economia com alguém, essa pessoa ela vai citar na ponta da língua Karl Marx. Vai citar Karl Marx, ele é apresentado praticamente como um messias. Ele tem um traço messiânico. E você não consegue ver o contraponto do pensamento de Karl Marx. Você não consegue ver ideias de Adam Smith, por exemplo, sendo propostas numa sala de aula para um debate democrático, transparente. Não, o debate ele tem um viés, ele tem uma raiz, ele tem uma proposta. O mesmo se acontece com Mises. Você não tem as ideias dele apresentadas. Então, há um convite para que a cartilha, a ideologia, proselitismo ideológico seja feito. Eu não quero falar difícil, mas a proposta da universidade nada mais é do que cegar o entendimento dos seus alunos e fazer com que eles pensem aquilo que eles querem que eles pensem. Não os alunos, mas a universidade. Então há um mecanismo, uma engrenagem de ganhos. Isso vai ficando tão claro com o financiamento de teses. É aquilo que o governo, aquilo que os impostos são destinados para desenvolver uma tese que o seu aluno vai apresentar. Ele recebe um recurso para desenvolver a sua tese. E esses recursos, eles podem variar. Tem recursos até de 20 mil reais. Isso está registrado. Um aluno recebe 20 mil reais para desenvolver uma pesquisa que seja, que contribua para a sociedade. E dentre essas pesquisas, por exemplo, na Bahia nós temos o caso de um estudo que foi aprovado e essa pessoa recebeu recurso público para desenvolver uma pesquisa sobre será que os sapatos possuem gênero? Sapatos têm sexo? Tem sentido? Um outro caso de recebimento de dinheiro público é o caso de uma tese que foi aprovada e recebeu dinheiro para um estudo aonde tenta-se entender por que um homem faz sexo oral em outro homem dentro dos banheiros de uma estação de trem. É surreal! É o nosso dinheiro sendo destinado para um tipo de pesquisa que não altera em absolutamente nada. Enquanto você vai ter países se esforçando para fazer pesquisas medicinais, neurocientíficas, do corpo humano, não, nós estamos gastando energia para pesquisar sobre sexo oral em homens em estação de trem, dentro de banheiros. Isso é o cúmulo. Um outro projeto também que chama atenção é uma tese aprovada que é para pesquisar por onde andam os gogo boys de Juiz de Fora. Eu não estou brincando, isso são dados, isso são fatos, isso são evidências que constam dentro do nosso sistema educacional. E aí o MEC, com a sua macroestrutura,
com mais de 300 mil funcionários, alguns inexistentes, ele torna-se um dos maiores compradores de livros do mundo. Nós viramos notícia no mundo inteiro. Só que aí existe o sistema, o mecanismo. O MEC, para sustentar a sua filosofia e ideologia, ele deixa claro de uma forma subliminar para suas livrarias que tipo de literatura ele quer. Pasmem, meus senhores. Uma das literaturas compradas, que fica uma literatura disponível para o professor utilizar em sala de aula como mecanismo, como forma de ensino, é um livro chamado O Cobrador. E nesse livro é relatado nada mais, nada menos do que um jovem insatisfeito com o sistema, ele decide cobrar o sistema. E ele começa entrando em um condomínio, entra na casa de uma mulher, se depara com a empregada doméstica. Ao perceber que ela faz parte da sua ala social, ele não faz absolutamente nada com ela, mas ele vai até o quarto da mulher, da dona da casa, a estupra. E o livro, com detalhes, com requintes de detalhe, deixa claro que ele ejacula na cara da mulher. Esse livro é um livro infanto-juvenil para crianças de 12 anos de idade. Dentre as literaturas compradas pelo MEC e utilizada por professores como mecanismo de ensino, é a atividade do corpo e movimento. Uma criança deita no chão, a outra vai fazendo o desenho do corpo e ela tem que ficar bem pertinho, porque ela tem que desenhar o corpo da amiguinha. A obrigatoriedade dessa atividade é que sejam crianças de sexo oposto, para ir se quebrando o tabu de ter contato com outro corpo. E depois que fazem essa atividade, eles têm que sentar e, sobre a observação do professor, desenvolver um desenho sobre o órgão genital do outro gênero. Ele tem que desenhar e dizer quais são os apelidos desse órgão genital. A pergunta que não sai de qualquer ser humano em plenas faculdades mentais é: para que isso? Qual é a proposta se não é o que está tudo envolto e tudo alicerçado no famoso, antigo e satânico marxismo cultural?